Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 6. E a palavra diz assim: Aproximavam-se de Jesus os publicanos e os pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam: Este homem recebe e come com pessoas de má vida. Então, Jesus propôs a seguinte parábola: Quem de vós que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da ovelha que se perdeu até encontrá-la? E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheio de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha que se havia perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, povo querido, povo amado de Deus, o mundo espiritual ele é muito organizado. Ele tem uma organização, é muito organizado o mundo espiritual. O mundo material é bagunçado, porque nós bagunçamos. Mas o mundo espiritual, ele é muito organizado, e essa organização é necessária para a nossa salvação. E essa organização espiritual, ela passa por 4 homens: Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Guarde esses 4 nomes: Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Esses quatro homens, eles formam a espinha dorsal desse mundo espiritual que organiza o mundo espiritual. E esses 4 homens, eles tinham algo em comum. Você sabe qual que era o que eles tinham em comum? Os 4 eram pastores de ovelhas. Vamos começar com Abraão. Quando Deus chama Abraão e diz para Abraão: Abraão, pegue a Sara, sua esposa, seu sobrinho Ló, suas ovelhas, as suas coisas, seus apetrechos, e saia das tuas terras, e vá para um lugar que eu vou indicar para você. Abraão não discutiu, chamou Sara, explicou para ela o que estava acontecendo, que Deus havia falado com ele. Sara, uma mulher de fé, concordou imediatamente. Então reuniu as suas coisas, as suas ovelhas, e partiram. Como diz, levantaram o acampamento, né? Saíram sem saber aonde iam chegar. Mas Deus havia indicado um lugar. E quando eles chegaram neste lugar que Deus havia indicado, a primeira coisa que Abraão fez foi pastorear as ovelhas para o seu sustento e para o sustento da sua família. Então, qual que era a profissão de Abraão? Pastor de ovelhas. Vamos para Moisés. Quando Deus chama Moisés através daquela sarça ardente que queimava e não se consumia, e aquele fenômeno chamou a atenção de Moisés, e Moisés, vendo aquela coisa extraordinária, ele quis se aproximar para ver o que estava acontecendo. Então Deus falou com Moisés naquele momento e deu uma missão muito linda para Moisés, que todos nós conhecemos. Mas o que Moisés estava fazendo naquele momento que ele viu a sarça queimando e não se consumindo? Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Então qual que era a profissão de Moisés? Pastor de ovelhas. Vamos para Davi. Quando Deus envia Samuel na casa de Jessé para ungir Davi, Jessé então começa a apresentar os seus filhos para Samuel. Olha, esse aqui é o meu filho, olha o tamanhão dele, ele é grande, ele é forte, ele não é muito inteligente, mas se você quiser ele para a guerra, é bom. Samuel disse: não é esse aí.
Jessé apresentou outro filho, dizendo: olha, esse aqui também é forte, é musculoso, é um pouco menor. Come que é um condenado, mas para briga é bom também. Você vai querer esse aqui? Não, é esse aí também. E Jessé foi apresentando todos os filhos para Samuel e não era nenhum daqueles filhos que estavam ali. Então Samuel pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé diz: tem mais um, mas é uma criança que ele não conta. Ele está pastoreando as ovelhas no campo. Qual que era a profissão de Davi? Pastor de ovelhas. Com 12 anos ele estava no campo pastoreando as ovelhas. E foi o escolhido e ungido para servir a Deus. Agora nós chegamos a Jesus. O quarto nome, né? E a pergunta que eu faço agora é: Jesus era pastor de ovelhas? Não. Jesus era carpinteiro. Com 15 anos Jesus era pastor de ovelhas? Não. Ele era carpinteiro. Com 20 anos Jesus era pastor de ovelhas? Não. Ele continuava sendo carpinteiro. E com 30 anos Jesus era pastor de ovelhas? Agora a resposta é sim. Ele era pastor de ovelhas. E ele abre a boca lá em João 10:10 e diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Eu as conheço pelo nome, e elas reconhecem a minha voz. A partir dos 30 anos de idade, Jesus passa a ser pastor de ovelhas. Durante todo o seu ministério, Jesus trata a gente como se fosse ovelhas. E era uma coisa que eu me perguntava: por que será? Por que será que Jesus trata gente como se fosse ovelhas? E eu fui pesquisar sobre ovelhas. E ovelha e gente só muda o uniforme. É tudo a mesma coisa. As características das ovelhas são idênticas às do ser humano. E eu fui pesquisar algumas características da ovelha que são iguais ao ser humano. A ovelha, ela é insegura. Ela tem medo. Mas por que ela tem medo? Por que a ovelha é insegura? Porque ela não tem garras, ela não tem presas. Por isso ela é insegura e por isso ela tem medo do lobo. Porque ela sabe que se ela entrar em combate com o lobo, ela não vai vencer. Por isso que ela precisa do pastor, para protegê-la, para cuidar dela. E nós somos assim. Nós não temos presa. Nós não temos garra para nos defender do inimigo. E se nós entrarmos em confronto com o inimigo com as nossas forças, nós não vamos conseguir vencê-lo. Por isso nós precisamos do bom pastor, que é Jesus, para enviar sobre nós o Espírito Santo, para que nós possamos ter forças, assim como Davi teve, né? Então essa é a primeira característica da ovelha que o ser humano também tem: insegurança, medo. Segunda característica da ovelha que o ser humano tem: a ovelha é distraída. Ela está lá muito bonitinha, junto com o rebanho, comendo, e vai comendinho aqui, um pastinho ali, e ela vai saindo do meio do rebanho, vai se distanciando, e quando ela percebe, ela está longe do rebanho, longe do pastor e perto do lobo. O ser humano é assim também. Nós somos distraídos. Muitas vezes nós percebemos os servos mesmo, né? No grupo de oração, eles estão lá, parece que agora estão lá louvando e glorificando a Deus com toda a força, e de repente já no outro encontro já não está mais indo, já vai saindo por causa de uma picuinha, já vai se distanciando, e quando percebe, está longe do rebanho, longe do pastor e perto do inimigo. É igual gente. Terceira característica da ovelha que o ser humano também tem: ela é cabeça dura. A ovelha, ela é tão cabeça dura que ela adora dar cabeçada uma na outra, né? Ela pega a velocidade e vai e bate a cabeça uma na outra. Vai para trás, e quanto mais velocidade pega, mais com força ela bate a cabeça, né? E mais ela sente prazer em dar cabeçada. Até que os neurônios, o cérebro entra em colapso e a ovelha cai dura no chão. Por isso que geralmente o pastor encontra as ovelhas lá com as perninhas para cima assim, ó, né? Bem assim, ó, dura.
Então o que o pastor tem que fazer? O pastor vai lá, joga água fria na cabeça da ovelha, chacoalha a cabeça da ovelha, vai, joga mais água, chacoalha de novo para ela voltar à vida. E muitas vezes o ser humano também é assim. Adora dar cabeçada. Gosta de dar cabeçada. Sabe que as coisas estão erradas e continua batendo a cabeça. E quarta característica que eu fui pesquisar que a ovelha tem, que o ser humano também tem. Ela não consegue distinguir o alimento bom do ruim. Por isso que o pastor tem que tomar cuidado e levar as ovelhas onde a pastagem é boa. Porque se o pastor deixar as ovelhas soltas, a Deus dará, ela vai comer todos os tipos de erva e vai comer a erva venenosa e vai morrer. Por isso que o pastor tem que cuidar e levar as ovelhas onde tem a pastagem boa. E o ser humano é assim também. Vai na missa, recebe o alimento bom, o pão vivo descido do céu, que é a Eucaristia, que Jesus mesmo disse: quem comer desse pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, terá vida eterna. Muitas vezes nós não sabemos distinguir o alimento bom do ruim. Nós nos alimentamos com o corpo de Cristo e depois acabamos nos alimentando com o pecado, com as coisas que o mundo oferece. Muitas vezes a gente percebe pessoas que saem da missa, meia hora depois está lá no bar, bebendo, fumando. Então nós temos que ter essa consciência. Nós somos fracos, mas nós precisamos também ter a certeza que nós temos o bom pastor que cuida de nós. Jesus é o nosso bom pastor. E há uma diferença entre o bom pastor e o mau pastor. E qual é essa diferença? O bom pastor, ele conta 95, 96, 97, 98, 99. Opa, faltou uma ovelha. Eu preciso resgatá-la. Eu preciso ir atrás dessa ovelha que se perdeu. Não importa se eu vou expor a minha vida, mas eu preciso recuperar essa minha ovelha. Então o bom pastor deixa as 99 em segurança e vai atrás da ovelha que se perdeu até encontrá-la. Ele não desiste. Ele não desiste de você. O bom pastor, ele vai atrás, ele expõe a sua vida. E se preciso for, ele dá a sua vida para salvar a ovelha que está perdida. E quando ele encontra, ele coloca ela no colo, nos ombros, e leva para casa e cuida das suas feridas. Este é o bom pastor, que é Jesus. E o que o mau pastor faz? Quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, né? O mau pastor, ele faz o contrário do bom pastor. O mau pastor conta 95, 96, 97, 98, 99... faltou uma. Mas é uma só. A maioria está aqui. Eu estou com 99 em segurança. Por que eu vou me preocupar com uma que se perdeu? Eu é que não vou expor a minha vida em perigo por causa de uma ovelhinha só. Ela que se vire. Além do mais, eu não mandei ela se perder, eu não mandei ela se atrasar, a não acompanhar as outras. Eu não vou colocar a minha vida em perigo por causa de uma ovelha. Eu estou com 99 aqui. Essa é a atitude do mau pastor. Mas graças a Deus, nós temos o bom pastor. O bom pastor que cuida de nós. E quando nós nos afastamos do rebanho, ele envia alguém para nos trazer de volta. Esse é o bom pastor que se preocupa. O bom pastor que cuida. O bom pastor que ama. Por isso, meu irmão e minha irmã, acredite, você tem um bom pastor. Você não está sozinho, você não está sozinha. O bom pastor, ele doa a sua vida por amor a você.